Glórias a Deus, graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar, meu amado. Mas antes, Deus diz para você ou para alguém que está nessa posição infeliz, ele disse assim, no Salmo 107, no versículo 11: porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Isso que o Senhor está falando, que as pessoas se rebelam contra a palavra. As pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Não querem pôr a sua vida no que Deus propôs para elas. E no versículo 12 vem as consequências. Portanto, lhes abateu o coração com trabalho e tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Toda pessoa que trabalha muito, eu conheço pessoas que trabalham 12, 14, 16, 20 horas por dia. Você saber que o próprio Deus conduziu essas vidas para esse estado? Por quê? Porque se rebelaram contra a palavra de Deus. Aos rebeldes, Deus dá muito trabalho para que vivam sempre cansados. Eles não têm tempo para a esposa, para os filhos, não descansam. É trabalho em cima de trabalho. Você sabe que o próprio Deus conduziu essa pessoa por causa da rebelião, por causa de não ouvirem a palavra de Deus. No versículo 13, então, diz que eles se abatem, vivem pessoas doentes, infelizes, solitárias, depressivas. Então tem um tempo que eles caem na real, como o filho pródigo. O filho pródigo largou Deus, não quis ouvir a palavra também, quis levar a sua vida. Deus deixou. Então, quando ele perdeu tudo, ele caiu na real e voltou para Deus, voltou para o Pai. Desse mesmo jeito, muitas pessoas caem na real. Então, quando eles caem na real, eles fazem o seguinte, no versículo 13. Então, clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas necessidades. Isso aqui tem um tempo que a pessoa, os eleitos, que é só quem faz isso é os eleitos, os escolhidos, os predestinados para ser de Deus. Tem um tempo que eles estão lá inimigos de Deus, rebeldes, não querem ouvir a palavra, mas tem um tempo que eles clamam a Deus. E o que Deus faz? Castiga, condena? Não, meu amado, Deus ouve eles. Deus é Deus de amor. No versículo 14 está a bondade de Deus. O que Deus faz com os rebeldes que se arrependem, que querem mudar de posição, de mudar a sua posição, sua visão perante Deus. O que Deus faz com ele? No versículo 14, tirou das trevas da sombra da morte e quebrou as suas prisões. Agora, dá para a gente ver, além de a gente ver o que Deus faz com os rebeldes, que é a bondade de Deus, dá para a gente ver também como é que é a vida de um rebelde. Tirou das trevas, sombra da morte, pessoa está sempre perto da morte, e prisões, presas em depressão, em vícios, em pornografia, em jogos, miséria, entendeu? O Senhor disse, tirou das trevas, sombra da morte e prisões. Meu amado, é horrível a vida de um rebelde. O rebelde é aquela pessoa que não aceita a palavra, ela não aceita Jesus como Salvador, curador, libertador, ela não aceita, aí a vida dela vive uma desgraça, umas trevas. Mas como eles clamaram ao Senhor, você também pode clamar.
como Deus estendeu a sua bondade sobre aquele povo, Ele quer estender a bondade dele sobre a sua vida também, ou sobre a vida do seu familiar, que hoje você já se rendeu, já ouve, deixou de ser rebelde, você já clama a Deus e ele está naquele estado ainda de rebelde. Você pode clamar a Deus por ele, que Deus vai lhe ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Não queira nunca se rebelar, rejeitar, resistir à palavra de Deus, ao conselho, ao propósito que Ele tem para a sua vida. Deus propôs a sua vida para você servir a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Assim disse o Espírito Santo. Espírito Santo, você me revelou esse conteúdo, sua bondade, misericórdia. Agora eu lhe suplico, Espírito Santo, como você quebrantou meu coração alguns anos atrás, me tirou da posição de rebelde. Aliás, de todas essas pessoas que hoje são evangélicas, você trabalhou em suas vidas. Todos nós um dia se clamamos, se cansamos de ser rebelde. Deus faz o mesmo com essas vidas que estão lá do outro lado, com a vida, o filho, a filha, a esposa, o esposo, o pai ou a mãe, o irmão, a irmã, deste homem, dessa mulher, que hoje estão em Jesus, mas os seus familiares estão lá na posição de rebelde. Ouça, meu Pai, o clamor, ouça o nosso clamor pelos nossos familiares. Eu intercedo, meu Pai, pelos casamentos e em especial pelos nossos filhos e filhas. Deus, esse filho rebelde, essa filha rebelde, que está lá do outro lado, foi dar um passeio lá no mundo. Eu lhe peço em nome de Jesus, acampa teu anjo ao redor dos nossos filhos. O anjo do Salmo 34:7, o anjo do Salmo 91:10. Pai, o anjo do Salmo, o anjo do Atos 12, Pai, que entrou numa prisão e tirou Pedro. Entra, meu Pai, com teus anjos nas prisões dos nossos filhos e filhas, libertando-os para a honra e glória do teu nome. Eu oro em nome de Jesus.